Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, finalmente chegou a notícia que todo mundo estava esperando. Zubeldia, de maneira oficial, não é mais o técnico do São Paulo Futebol Clube. O treinador argentino pediu demissão. Ele não aguentou aí a pressão sofrida após a derrota contra a equipe do Vasco por 3-1 no estádio do Morumbi. Foi a terceira derrota seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro e aí chegou ao fim a passagem do argentino de 44 anos no comando do tricolor paulista. Foram 85 partidas, 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas e um desempenho bem abaixo do esperado. Na última temporada, o São Paulo com o Zubeldia tinha caído nas quartas da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil, ficou em sexto no Brasileiro e esse ano, apesar de estar nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, o desempenho no Campeonato Brasileiro é bem ruim, 12 pontos em 12 rodadas, 1 ponto da zona do rebaixamento, além também da eliminação na semifinal do Campeonato Paulista. São Paulo já não vinha jogando nada faz tempo, eu já falava isso aqui há muito tempo, sempre tem os defensores aí, do Zubeldia, mas chega ao fim. O treinador já tinha, deixado o cargo à disposição depois do jogo contra o Vasco, já no vestiário. A diretoria tinha convencido, não sei o que a diretoria estava pensando, tinha convencido o Zubeldia a ficar e tudo mais, mas foi uma decisão que partiu do treinador argentino. Por isso, a gente não vai falar numa questão de multa, Se o São Paulo chegasse e falasse, Zubeldia, vai embora, você está demitido, 3 milhões de reais a multa. Como parte do Zubeldia, aí o São Paulo está negociando uma rescisão amigável e aí, ou a gente paga um valor bem inferior aos 3 milhões ou não paga nada, Então isso é uma excelente notícia. A diretoria estava dando um voto de confiança aí absurdo para o Zubeldia, falando que os jogadores principais estão lesionados e tudo mais, mas a gente teve os jogadores principais com o Zubeldia desde o ano passado, no próprio Campeonato Paulista, e aí a gente perdeu para a Ponte Preta, a gente perdeu para o Velo Clube, a gente empatou aí com não sei quem. Então, rapaziada, para mim o desempenho dentro de campo era fraco, totalmente fraco, e aí chega ao fim a sua passagem de maneira oficial nesta segunda-feira. Para mim, uma baita de uma notícia, e aí quero saber a opinião de vocês, tá bom, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Eu já vinha noticiando a saída do Zubeldia logo após o jogo contra o Vasco, mas só hoje isso foi oficializado, porque como eu disse para vocês, o Zubeldia tinha deixado o cargo à disposição no vestiário, contra a equipe do Vasco. A diretoria tentou contornar a situação, mas isso partiu do treinador argentino, essa saída do São Paulo, tá bom? E aí, com o cargo vago, o São Paulo já foi pro próximo treinador, já foi pro próximo alvo, e hoje o plano A, B e C chama-se Hernan Crespo. O velho treinador argentino que já passou aqui no São Paulo, já conquistou o título de paulista em 2021, inclusive tirando a gente de uma fila de quase 10 anos sem nenhuma conquista. O Hernan Crespo está voltando. Galera, o Crespo está sem clube, o São Paulo fez os primeiros contatos e os primeiros contatos foram totalmente positivos, já incluindo bases salariais. Para mim, esse é o momento perfeito de trazer o Hernan Crespo. Para quem não se lembra, o Crespo mesmo disse que quando ele saiu, ele tem o sonho, de voltar a comandar o São Paulo um dia com o Morumbi lotado, Só para a gente recordar aqui, quando o Crespo treinou a equipe do São Paulo, inclusive foi campeão, como a gente falou lá do Paulista em 2021, era época de pandemia, era época dos estádios vazios, então mesmo com o título, mesmo com uma grande festa, todos os estádios estavam vazios. O Crespo não teve a oportunidade aí, de comandar o Morumbi lotado, gritando o seu nome, comemorando bastante, e agora vai chegar essa oportunidade, tá bom, rapaziada? O Crespo tem esse sonho, o negócio está acontecendo. Depois de um pouco mais de um ano aí, o Zubeldia deixa o cargo, e agora o cargo, por enquanto e por pouco tempo, vai ficar vago, tá bom? O Hernan Crespo, como eu disse para vocês, já tem aí inclusive algumas bases salariais acertadas e o anúncio oficial deve ser em breve. São Paulo não quer perder tempo, tá na pausa, para o Super Mundial de Clubes. Os jogadores estão tendo aí uma mini férias, vamos dizer assim, mas o São Paulo já quer que esteja tudo acertado para o treinador analisar o elenco. São Paulo ainda está na janela de transferências, recentemente trouxe também o argentino Dineno, Sai o argentino Zubeldia, chega o argentino Dineno para o ataque e agora chegando outro argentino aí
para o comando do tricolor paulista. Fechado, rapaziada? Então, só para você entender como é que tá essa linha temporal aí dos últimos acontecimentos do São Paulo Futebol Clube. Então, o São Paulo quer correr contra o tempo, como eu disse, para ser feita uma análise no elenco e para o primeiro dia da volta, né, do Super Mundial de Clubes, vamos dizer assim, que vai ter meio que uma pré-temporada para o Crespo implementar novamente aí sua filosofia, seu estilo de jogo com os jogadores do São Paulo, alguns ainda remanescentes, como por exemplo o Luciano, a Arboleda, o Igor Vinícius, que está basicamente de saída, outros, né, que foram campeões com Hernan Crespo e muitos outros novos jogadores. Então o Crespo terá um grande trabalho pela frente e, se Deus quiser, a gente vai ter junto, né, um trabalho vitorioso. O Crespo é um treinador que eu sempre defendi. Na época fui contra a saída dele, né? Quem não se lembra daquele dia, né, que o Crespo saiu, o Rogério Ceni já assumiu. Quem acompanha meu canal desde aquela época sabe, né, que eu fui contra a saída do Crespo, fui contra a saída do Carpini, mas agora sou favorável também à saída do Zubeldia e para mim foi um acerto tremendo, não da diretoria, porque partiu do treinador, mas foi um acerto aí para o clube, né? Foi um bem maior para o clube, na minha visão. Mas eu quero deixar uma opinião aqui que eu sempre falo. Às vezes não é só o treinador, muitas vezes sim, às vezes não é só o treinador. Não adianta também a gente ficar só rodando em círculo igual o São Paulo está nos últimos anos. Tem muitas outras coisas erradas no São Paulo Futebol Clube. Não é só, mesmo eu sendo assim um crítico assíduo do Zubeldia, não é só mandar o treinador embora. Tem muitos outros problemas dentro do clube. Para sair junto com o Zubeldia, poderia dar as mãos e sair junto, por exemplo, o Belmonte, que para mim faz um péssimo trabalho. Júlio Casares, que eu elogiava demais, para mim não vem fazendo um bom trabalho também nesses últimos momentos de São Paulo Futebol Clube. Conselheiro vitalício não serve para absolutamente nada. Esses conselheiros do São Paulo, muitas das vezes também só prejudicam o tricolor paulista, prejudicam seus torcedores, prejudicam o povo que levanta e carrega esse São Paulo em quase 100 anos de história, né? O tricolor está prestes a completar 100 anos de história e tem conselheiro vitalício aí que não serve para absolutamente nada, tem conselheiro dentro do clube que não serve para absolutamente nada, tem diretor, tem muita gente que prejudica mais do que ajuda o São Paulo Futebol Clube internamente. Então tem muitos outros problemas. Não dá pra gente ficar só, como eu disse aí pra vocês, rodando em círculos. Chega e sai treinador achando que só isso é a resolução do problema. Vamos trazer o Crespo agora, vai ser as mil maravilhas. Se o Zubeldia sair, se o Zubeldia ficar, vai ser mil maravilhas. Não é só isso, rapaziada. Tem problema institucional no São Paulo, tem problema aí de estatuto, tem muita coisa envolvendo o São Paulo, mas principalmente da parte interna do nosso tricolor paulista. Como eu disse pra vocês, por mim, Belmonte e Zubeldia poderiam dar a mão e sair juntos hoje mesmo do nosso tricolor. Tem muita coisa a ser arrumada e para mim deveria já começar com essa parte do estatuto, de conselheiro vitalício, desses conselheiros aí que não servem para absolutamente nada, que só prejudicam o São Paulo, que só pensam no dinheiro, não vou nem falar do clube, né? Na parte que interessa a eles, né, rapaziada? Então, muitas outras coisas também precisam ser ajustadas e a gente espera que isso aconteça antes que não aconteça uma coisa pior do São Paulo, né? Hoje o pior seria, sei lá, o rebaixamento, mas tem outras coisas da parte de finanças, de outras partes também que a gente está acompanhando aí, porque a gente não consegue entender. São Paulo vendeu, teve patrocínio, o maior patrocínio da sua história, né, em questão de faturamento, teve o maior público da história, teve muitas outras coisas, camisa encheu de patrocínio, estádio lotado de torcedor, teve premiação não sei do que, teve venda de jogador e a dívida aumentando, né? Então como é que está acontecendo isso aí? A dívida que era em 400 milhões foi para 700, aí falando que estão enxugando, a dívida chegou em 1 bilhão. Aí agora fala que está enxugando e a dívida aumenta mais 200 milhões. Aumenta mais 200 além do bilhão. Então, não dá para entender. Tem muitas outras coisas aí, como eu falei para vocês. Zubeldia hoje era para sair de São Paulo? Para mim era, e eu falo isso aqui abertamente, já faz muito tempo, não é de agora. Mas é só isso que vai resolver o tricolor paulista? Não é só isso que vai resolver a situação do nosso tricolor. Tem outras coisas também que vão ajudar. Mas para mim foi um passo importante, foi um momento ideal, como eu disse para vocês, nessa paralisação do Mundial. É o momento certíssimo, né? Porque quando voltar os jogadores da folga, vai ter basicamente uma pré-temporada, 15, 20 dias aí para preparar o time para o próximo jogo. Então, ele vai chegar, vai conhecer os jogadores, vai treinar, vai olhar todo mundo. Não é assim, chega segunda-feira, vai treinar o time na terça. Não é assim. Ele vai poder analisar com calma, já tem jogadores conhecidos, já conhece a estrutura, conhece o calor da torcida, sabe o tamanho desse clube, que era a maior crítica para mim do Zubeldia, que ele não tinha noção do tamanho do São Paulo Futebol Clube, e hoje
para mim, o nome forte é o Hernan Crespo. Fechado, rapaziada? Então eu espero que vocês tenham curtido aí as novidades. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo, deixe os comentários sobre todos esses assuntos que a gente falou. Fechado? O vídeo vai se encerrando, não esqueça aí de dar essa moral pra gente. Fiquem com Deus, volta amanhã com mais novidades. Um grande abraço e valeu!